Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e estamos aqui para retomar nossas aulas de aconselhamento. E antes de ir para frente, só deixa eu fazer a pergunta de novo. Tudo bem mesmo? Bom, vamos lá então. O que nós estamos falando, né, professor? Nós estamos falando sobre aconselhamento pastoral, sobre algumas técnicas de escuta. E eu deixei até umas atividades para vocês irem treinando a escuta aí com seus amigos, na escola, no local de trabalho. A escuta não tem problema. Você pode treinar a escuta e aprimorar a escuta, não tem nenhum problema disso. O que a gente não recomenda é que você analise as pessoas. Aí não, para analisar a pessoa, aí a pessoa tem que querer, né? Tem que ter uma relação. Praticar a escuta, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum com isso. A escuta, ela é uma técnica de atenção. A escuta bem desenvolvida melhora a qualidade de vida em um monte de aspectos, tá? Melhora nos relacionamentos em casa, nos relacionamentos com amigos, relacionamentos com colegas, relacionamentos no local de trabalho, né? Eu conheço alguns colegas vendedores que ampliaram aí as suas vendas simplesmente pela qualidade de escuta aprimorada. Então a escuta é muito importante, tá? E nas últimas aulas, então na última principalmente, eu falei algumas técnicas de escuta e hoje eu fiquei de dar uma repassada, um checklist aí para a gente fechar essa questão da escuta e podemos ir para frente quanto à técnica de aconselhamento. Então, deixa eu compartilhar já com vocês aqui e iniciar então o nosso checklist. O que, que é preciso ouvir? O que, que é preciso prestar atenção quando eu estou ouvindo? Tá? Só lembrando, isso aqui não se limita, gente, não se limita ao aconselhamento pastoral, pode ser feito em qualquer área. Mas, claro, para o aconselhamento pastoral tem todo um papel relevante aí, principalmente em quem quer praticar o cuidado e a atenção. E eu lembro vocês que quem quer trabalhar com aconselhamento ainda tem essa vantagem, né? Ainda tem essa vantagem. Que na prática você passa a ser reconhecido como conselheiro pela escuta. Tá? São duas formas de ser reconhecido como conselheiro. Um é pela escuta e outra é pela fala. Né? Então, por exemplo, eu sou casado há uns 30 anos e eu e minha esposa somos totalmente diferentes. Aí, quem nos conhece, né? Eu falo até pelos cotovelos. Né? Minha esposa é quieta, 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 um silêncio. Né? Quase não fala. Eu até brinco que eu lembro da nossa primeira igreja que nós congregamos junto no ministério, e a primeira vez que ela falou, os irmãos ficaram até assustados, assim, achavam que ela não falava, que ela falava muito pouco. Né? Hoje ela fala até um pouco mais. Mas assim, o que eu quero dizer com isso aqui? É que eu sou bem procurado por aconselhamento, só que a minha esposa, que não fala quase nada, é até mais procurada por aconselhamento do que eu. É impressionante isso, é interessante. As pessoas não procuram a pessoa para aconselhar pelo que ela conhece. Geralmente procuram para aconselhar porque querem ser ouvidas. Aí algumas também procuram porque conhecem. Então aí os dois tipos acabam aconselhando. Tanto aquela pessoa que se apresenta, que orienta, que aconselha, quanto aquela pessoa que está só ali para ouvir. Né? Então são duas formas importantes aí dentro do aconselhamento, tá? E deixa eu passar aqui para nosso checklist. Opa, já está no último? Deixa eu voltar aqui para não ficar dando spoiler para vocês, né? Espera aí, não lê não. Deixa só eu arrumar ele aqui. Apresentação. Aí deu. Ok. Então vamos lá. O que a gente faz? Como é que começa a escuta? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo é estabelecer uma relação de transferência. Entender qual a relação de transferência a gente tem e trabalhar nela. A primeira coisa é isso, né? Se você quer aconselhar alguém, claro, entenda que você tem que desenvolver um relacionamento de transferência primeiro. Tá? Não dá para chegar numa pessoa que você nunca viu sem nenhuma transferência e dar um conselho. Até pode fazer isso, mas daí a ser ouvido, a ser entendido, a pessoa te receber como um aconselhando, isso é mais difícil. Né? Algumas coisas ajudam, por exemplo, quem é pastor? Né? Quem é pastor, às vezes acontece né, de a gente usar um aconselhamento para uma pessoa que você nunca viu. Né? No hospital mesmo, geralmente a gente faz uma visita, e quando faz uma visita, você acaba fazendo 3, 4 para pessoas nos leitos lá que estão necessitadas, pessoas que nunca viram, e a gente faz o aconselhamento e orienta e fala de Deus, e aí as pessoas estão sempre abertas, então, para ouvir. Né? E aí acaba havendo uma relação de transferência, por quê? As pessoas já veem o pastor como aquela pessoa que orienta e que cuida, então já estão abertas para uma relação de transferência.
Tá? Entenda que com psicólogo já não é a mesma coisa, né? Embora os psicólogos eles também façam um trabalho assim, dessa mesma forma, eles não têm essa relação de transferência que tem o pastor. Eles têm que criar uma relação de transferência por meio da ação profissional, o que é também bem mais difícil. Então, assim, a primeira coisa é criar um relacionamento de transferência. Se você já tem um relacionamento de transferência, aí é avaliar que relacionamento você tem. Quando eu aprendi a transferência, gente, eu mudei muito meu estilo de estar na igreja. Antes da transferência, eu sou, como falo até pelos cotovelos, então sempre fui muito, muito, muito brincalhão, né? Contador de piadas, sempre gostei disso, né? E aí o que eu entendi? Que as relações que eu desenvolvia com as pessoas fazia com que elas me vissem como um brincalhão. Daí então, quando eu precisava aconselhar, elas tinham dificuldades em me ouvir e criar essa relação de transferência. Então, por várias vezes, eu sofri com isso. Até que eu entendi que aquela minha forma de estar na igreja estava prejudicando as relações. Então, assim, eu brinco, eu estou com os irmãos, mas eu procuro ser um pouco comedido para poder valorizar o papel do conselheiro, para que as pessoas acima da pessoa que brinca e que gosta de fazer piada e tal, que me vejam como aquela pessoa que faz o aconselhamento. Então, isso aqui é importante. Então, isso facilita, né? Então, a forma em que você está na igreja com os irmãos facilita para que você tenha o maior papel como conselheiro ou não. Tá? Então comece aí, né? Avalie as suas posições, o seu jeito de ser e pergunte a si mesmo se as pessoas veem você como um conselheiro, como as pessoas veem você e o que você precisa mudar para que as pessoas vejam você como conselheiro ou como uma conselheira. Tá? Outra coisa, assim, em casa é muito mais difícil. Porque as relações de transferência em casa são muito viscerais, muito viscerais. Então acaba-se tendo dificuldade, às vezes, que esse relacionamento aconteça. Geralmente acontece na relação que nós já chamamos pai e filho, né? Pai e filho. Entre cônjuges, às vezes acontece, às vezes não. Geralmente há relações de rivalidade. As relações de rivalidade existem em vários locais, não só entre irmão e irmão, mas às vezes entre cônjuges, às vezes entre pai e filho, né? Então isso daí conflita muito a relação. Então eu, quando eu vou fazer um aconselhamento, preciso aconselhar uma pessoa que eu entendo que tem uma postura já de rivalidade comigo, então ao invés de eu já chegar aconselhando, eu esvazio a minha posição. Eu já tento mostrar para ela que eu não estou querendo me comparar, que eu não quero ser melhor, né, que eu sou pior. Então muitas vezes eu apresento os meus erros, eu apresento os meus pecados para a pessoa, para criar uma empatia, para que por meio dessa empatia a pessoa entenda que eu não estou querendo entrar numa relação de rivalidade. Já tire a rivalidade e isso facilite a relação de transferência. Tá? Então é mais difícil transferência em situações de rivalidade. Dentro de casa elas têm muito mais. Com pessoas da mesma idade, como eu falei também, elas também ocorrem. E aí o caminho é o mesmo, é você tirar a noção de rivalidade e de competição. E uma das formas de tirar a noção de rivalidade e competição é mostrar que você é fraco, né? Que você é fraco, que você é pecador também e que você aprendeu alguma lição que pode talvez ajudar a pessoa na situação dela. Mas, via de regra, é fundamental. Se você quiser, pode fazer o aconselhamento por tabela. Quem trabalha na pastoral em igrejas, geralmente igrejas maiores, faz muito isso. Porque a gente acaba entendendo que nem todo mundo tem afinidade com todo mundo. Então, às vezes, tem um determinado irmão que tem afinidade lá com o presbítero. Então, o que eu faço? Eu vou lá aconselhar o irmão? Não. Eu chamo o presbítero e peço para o presbítero orientar a pessoa, fazer o aconselhamento com a pessoa, porque ele é mais próximo, a pessoa vai ouvi-lo com muito mais probabilidade do que a mim, mesmo que eu seja o líder, o pastor da comunidade. Tá? Então, isso aqui é importante também a gente ter em mente essas relações. Então tá aí, ó, superada a barreira da transferência, de entender então quais são as relações, uma relação boa para que haja aconselhamento, nós então entramos para a catarse, para ouvir a pessoa. Né? A catarse é um termo da psicologia que dá a interpretação no grego de vômito, né? De pôr para fora. Né? Isso acontece muito, né? Muito dos nossos aconselhamentos a gente não fala nada, só a pessoa fala.
Deixa a pessoa falando. Principalmente quando a pessoa está nervosa, está transtornada. Porque quanto mais a pessoa fala, mais isso gera alívio interior, mais gera leveza, né? Tira da pessoa aquela carga emocional forte, pesada que está dentro dela. Por isso, ajudá-la a falar é importante. Detalhe: existem pessoas diferentes. No geral, falar é bom. Só que algumas pessoas vão ter mais dificuldade de falar do que outras. Por exemplo, pegamos um biotipo geral, né, do homem e da mulher. As mulheres, elas se expressam melhor com a fala, desde pequenas elas usam, verbalizam muito mais, né? E isso faz com que a mulher se expresse melhor. E em situações de crise, ela geralmente quer falar dos problemas e quer resolver. Isso é o perfil da mulher. O homem, ele tem um caminho contrário. No geral, tá? Não é todos, né? Mas uma generalização. No geral, é possível entender que muitos homens preferem se fechar, não falar, não negociar. Falar do problema, para muitos homens, está relacionado com admitir que eu errei, admitir que eu sou fraco, né? E essa questão de admitir fraqueza é mais complicado dentro da mentalidade do homem. Parece que a mulher tem mais facilidade de lidar com isso, com as emoções, né? Principalmente com as emoções de dificuldade, de fraqueza, que não são questão da mulher, mas são questão do ser humano. Já o homem tem muita dificuldade de reconhecer fraqueza, sentimento, emoção. E o homem, então, prefere não falar. Então, em algumas situações de aconselhamento, você vai ver que o homem não quer falar nada. E a mulher fala, 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 fala. Eu já aconselhei vários casais assim: a esposa vem, fala, 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 o homem fica ali parado, mudo. Ele termina o conselho, ele entrou mudo, entrou calado, saiu mudo, entrou mudo, saiu calado. E o que a gente faz? Será que ele não tem nada para falar? Tem. Né? Só que a catarse, ela vai ser diferente, então, para algumas pessoas. Para essas pessoas mais fechadas, a catarse vai vir acompanhada com dor, entendeu? Então, muitas vezes, essas pessoas, a gente tem que provocar elas, mas não é provocar para arrumar briga, entendeu? Vamos devagar. É uma provocadinha suave ali para tirar ela da zona de conforto. E assim que ele sai da zona de conforto, ele abre com muito mais facilidade. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. O homem, ele tende a racionalizar tudo. Então, por exemplo, eu fui fazer um aconselhamento de um casal que estava se divorciando. Aí a esposa veio, como era esperado, ela abriu tudo, falou todo o problema. O marido, por sua vez, como esperado também, como os dois eram da igreja, ela não tinha tanto problema, mas ele trouxe todo o discurso dele já prontinho, organizadinho e arrumadinho, entendeu? Então eu vi que ele trouxe tudo pronto. Então eu falei, poxa, eu vou ter que desarmar isso aí. Porque ele não me trouxe ele não está conversando comigo, ele está trazendo uma resposta pronta, uma receita de bolo. Então, depois que ele apresentou todos os motivos que ele achou que o casamento dele estava indo ruim, aí eu peguei e olhei para ele, tá. E como você me explica isso? Aí eu comecei a falar tudo que a esposa dele falou de mal dele. Sua esposa disse que você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí ele olhou assim, assustado, né? Aí eu vi que eu quebrei o discurso dele. Ele gaguejou um monte e engatou a primeira devagarzinho e começou a falar, né? Ah, não, mas não é bem assim e tal. E aí começou a explicar. Então, algumas pessoas, quando você ouvir que o discurso está muito certinho, muito redondinho, parece que a resposta pronta, parece que ele pensou muito no que ele ia te responder, conteste. Não para arrumar encrenca, mas para tirar a pessoa da zona de conforto e fazer com que ela raciocine ela mesma e com que ela mesma fale. Tá? Então o homem, ele fala, mas ele é mais provocado a falar. Tá? Então, aí, em algumas situações é preciso provocá-lo, fazer pergunta, questionar a atitude dele, né? Mesmo que ele fique nervoso no momento, fala, não precisa ficar nervoso, não é nada pessoal, eu só preciso que você fale. Tá? E ajudar ele a falar, isso aí é uma forma. Tá? Eu vou falar mais sobre isso ainda. Tá? Então, a catarse é isso, é deixar a pessoa falar e pôr para fora aquilo que está magoando, doendo, da forma que for. Durante esse falar, então, da pessoa, não é só você deixar a pessoa falar, alugar seu ouvido ali e fazer de conta que você não tem nada a ver com isso. Não. Aí você começa a prestar atenção, a ouvir. Ouvir o quê? Sentimentos, emoções, reações e os atos falhos. Isso aqui é muito importante. Então, quando a pessoa estiver falando, procura prestar atenção quando ela fala de sentimento. Aí eu senti isso, eu fiquei com raiva daquilo, isso doeu, né? Então a pessoa não vai usar as palavras certas, ela vai usar as palavras dela.
Ela não vai usar os argumentos. Não espera ele vir falar que teve um problema no ego, no superego, no id. Ele não vai falar de que ele não sabe. Nem, às vezes as pessoas não sabem nem qual sentimento elas estão tendo. Então elas vão falar assim, senti uma coisa estranha, não sei. Nem a pessoa sabe o que está sentindo. Então é aquela ideia de ajudar a ouvir o sentimento. E como é que foi isso, essa coisa estranha? Por isso essa pergunta, sempre perguntando à pessoa, para ela explicar melhor, isso ajuda muito aí no processo de escuta. Ouvir sentimento, ouvir emoções que nem sempre estão na fala, às vezes estão na expressão, às vezes estão na postura, às vezes estão no ímpeto da fala, né? Ouvir as reações. Na hora que eu falei para o homem o que a mulher falou dele, ele travou assim, uma reação, né? Porque então quando ele fez essa reação assim, e aí ele gaguejou e começou a falar, no momento da reação, o cérebro dele pensou, ele te pegou. Casa caiu, meu irmão. Casa caiu, e agora? O que eu faço? Então o cérebro, numa fração de segundos, tenta ali se reorganizar, mas para quem está olhando e ouvindo, essa fração de segundos aparece uma eternidade, a gente consegue pegar no ato. Mas pegar assim não é ruim, tá? Mas sempre com cuidado, porque as pessoas defendem o seu ego. Então elas criam essas narrativas para se defender. Se você quebrar a defesa, ela vai se sentir atacada. Então tem que tomar sempre cuidado, sempre com jeitinho, essa relação e essa escuta. Mas no todo, escutar a emoção, sentimento, reações que a pessoa tem às situações. Sempre perguntar e como foi que você se sentiu em relação a isso. É uma pergunta de psicólogo? É meio chata, parece que é, mas é importante. Aí, se você não quiser perguntar isso, você já pergunta direto, provoca a pessoa e você sentiu raiva com isso? E como é que você lidou com isso? Você pode mudar um pouquinho para a pessoa não se sentir mas não precisa mudar muito. A ideia é você entender. Os atos falhos são quando a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra, né? Então presta atenção que alguns atos falhos vão aparecer. Por quê? Porque a pessoa não tem todo o controle sobre tudo, né? Como a pessoa não tem controle sobre tudo que pensa, tudo que fala, ninguém tem. Então, quando você contesta, questiona, provoca, ela vai produzir o ato falho. E o ato falho acaba levando ela para aquele lugar que a gente precisa ir. O ato falho mostra o problema. O ato falho é quando a panela de pressão vaza. Então ele está ali e ela vai vazar e vai aparecer no discurso. Vou falar mais sobre isso ainda. E 4, então, ouvir o sentimento e pescar no inconsciente, realmente. O que é pescar no inconsciente? É aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ouvir o que está na entrelinha. Prestar atenção no que a pessoa não disse, no que ela omitiu, no que o aconselhado não quer falar. Por exemplo, você vai fazer um aconselhamento conjugal. Aí eles fala que estão com problema com dinheiro, fala que isso, fala daquilo, fala de tudo menos da vida sexual. Você não acha que tem alguma coisa errada? Então você tem que estar com isso aí, o feeling ali, para perguntar para a pessoa, e como é que vai a vida sexual de vocês? Para ver como é que eles se comportam. Né? Porque geralmente as pessoas não querem falar daquilo que dói. Okay? Aquilo que é um problema que está lá na superfície, todo mundo quer falar. Aquilo que está submerso, as pessoas não querem falar porque dói, porque mexe com emoções, né? Então a pessoa prefere nem mexer. Então muitas vezes no aconselhamento você vai ver que a pessoa vai omitir. Isso é pescar no inconsciente. É procurar no discurso da pessoa entender quando ela está falando, se ela está falando de alguma coisa do passado, se ela está falando de algum comportamento que ela tem desde a infância. Às vezes a pessoa fala, mas eu sempre fui assim. Então isso é pescar no inconsciente. Mas como assim sempre foi assim? Né? Uma frase muito importante, grava, escreve. Você vai receber muita gente no aconselhamento e a pessoa fala, eu tô com um problema X. Aí você tem que perguntar sempre a ela, e quando você acha que isso começou? Por que isso, professor? Porque a pessoa fala assim, professor, isso daí já é desde quando eu casei, sempre foi assim. Então não tem aconselhamento para se tornar uma situação dessa. Aí a pessoa fala assim, sempre foi assim? Sempre... minha filha, então o problema é mais sério. Aí eu vou te encaminhar para o psicólogo aqui. Então, por quê? Porque aí você tem que fazer um tratamento maior. Agora, o aconselhamento pastoral, nós vamos tratar de quê? De problemas do casamento. Né? Então, por exemplo, eles se casaram, estava tudo bem, tudo certinho. De repente, vamos lá, tiveram um filho, aí começou a dar problema. Opa, aí o aconselhamento pode ajudar. Porque nós vamos falar, ajudar a pessoa a voltar para aquele ponto antes do filho, entendeu? Como perdeu o emprego e aí ficou assim. Nós vamos ajudar a pessoa a voltar para aquele ponto antes da perda do emprego.
né? É sempre um ponto de ruptura onde algo começa. A pessoa fala assim, eu não sei, já está assim faz tempo. Aí você tem que ouvir ela um pouco mais para tentar achar esse lugar do problema, tá? Agora, quando a pessoa fala que o problema é uma coisa mais antiga, de antes do casamento, aí nós estamos falando de trauma, nós estamos falando do inconsciente, nós estamos falando de comportamentos que para mudar precisa de outro tipo de intervenção. Agora, no aconselhamento pastoral, a pessoa fala, pastor, eu estou com problema no casamento. Tá. Aqui qual que é o problema? Meu marido briga comigo, tá, grita comigo. Tá, e quando foi que ele começou? Não, ele sempre gritou comigo desde quando nós namoramos. Então você não tem problema no casamento. Você já sabia com quem você estava casando. Né? Então, o problema é que você não prestou atenção antes de casar. Você está entendendo? Então, assim, então não é um problema no casamento. Isso que é a ideia. No aconselhamento pastoral, nós vamos procurar aquele que é o problema no casamento. Aquele que aconteceu em decorrência do dia a dia, da vida, das relações. Aí a gente consegue ajudar bem. Agora, aqueles problemas que estão além disso, né, que se relacionam aí, no caso, com emoções, com passado, com comportamentos, isso vai ser mais devagar, mais difícil de tratar. Tá? Então, pescar no inconsciente é ouvir isso. Tentar achar a origem, tentar achar as relações com o inconsciente, tentar achar as racionalidades e os discursos que motivam as ações, tentar ouvir o que a pessoa não está falando e ouvir sempre, sempre, sempre na entrelinha. Dificilmente a pessoa chega para te pedir um conselho e consegue descrever o problema com objetividade. Por quê? Porque se a pessoa soubesse o problema certinho, ela já tinha solução e não precisava pedir conselho. Se ela pede conselho é porque tem mais alguma coisa na entrelinha. E se ela está com um problema e não consegue resolver, e você conversa com ela e ela entende o problema, tem mais alguma coisa na entrelinha. E é a entrelinha que ela, inclusive, quer, ou ele quer, que você ache. Porque é isso que precisa para poder ajudar a entender a questão e a dificuldade que muitas vezes aí o casal ou a pessoa está tendo. Tá? Vamos seguir. Vamos seguir porque o tempo corre. 5. Use associação livre. Isso aqui é ótimo. Então você vai conversar com as pessoas, às vezes a pessoa não quer falar. Ou você quer tratar do problema e ela fala assim, não quero falar disso não. Ótimo, não tem problema. Fale de qualquer coisa. Aí você começa a falar assim, você viu o jogo domingo? Professor, mas eu vou falar do jogo, o jogo do Palmeiras, você viu? E deixa a pessoa começar a falar. Por que isso, professor? Porque entenda, o inconsciente, para usar o termo freudiano, né, mas a memória também podia ser, ela funciona como uma panela de pressão, eu já disse para vocês, né? Então tudo que acontece está lá dentro. Em situação de crise, aquilo começa a ferver e vaza. Então, não importa do que você estiver falando, o assunto vai vir à tona. Por quê? Vai vazar. Pode não vir à tona diretamente, mas vem indiretamente. Tá? Então, fale sobre qualquer coisa. Né? Se você quiser aconselhar, e por isso que é fácil aconselhar sem ser chamado para aconselhar. Então, quem está no Ministério Pastoral, isso aqui é importante. Então, você pode fazer aconselhamento mesmo sem ser chamado para aconselhar. Como você faz isso? Com associação livre. Pega um assunto e começa a puxar o assunto. E aí começa a escutar a pessoa a partir daquele assunto. E aí você vai escutar o quê? As emoções, os sentimentos, as reações, porque vai estar tudo ali também. Então presta atenção, a pessoa que está com um problema no casamento e está triste, ela pode falar do que quiser, a tristeza vai vir à tona. Entendeu? Por exemplo, a pessoa está triste lá que está com um problema no casamento. Aí você vai falar com ela do jogo do domingo. Você assistiu o jogo do domingo? Não assisti não. Mas rapaz, você aí é um fãzão do Palmeiras, como é que você não assistiu o jogo no domingo? Aí ele pega e fala assim, pastor, eu não tava com vontade. Aí você puxa o assunto daí. E fala para mim, e você tem perdido a vontade de mais alguma coisa? Aí você já vai na vontade. Aí a pessoa vai falar, pastor, ultimamente eu não estou muito bem. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Você está dormindo bem e tal. E de uma coisa você vai conversando a outra, rapidinho nós estamos falando do casamento. Daqui a pouquinho a pessoa está falando que está com problema no casamento. Tá, então, entendeu? Você pode ir de uma associação livre, de um assunto que não tem nada a ver, e aí você vai colocando nesse assunto elementos que envolvem sentimento, emoção, que é o que eu falei, né? Você assistiu o jogo? Aí, o que eu estou ouvindo quando eu perguntei se ele assistiu o jogo? Eu não quero saber se ele assistiu o jogo. Eu estou prestando atenção se ele está feliz ou se ele está triste. Ok? Suponho que ele é um corintiano. Ok? Corinthians venceu no domingo. Aí você perguntou para ele, você assistiu o jogo? Aí ele fala, não assisti não. Você sabe que ele é um torcedor fiel.
E aí o que você está avaliando? Não se ele assistiu, se ele não assistiu, mas você está avaliando a reação dele. A reação vai dizer se ele está bem, se ele não está bem. Então é possível medir isso de qualquer coisa, tá? Ah, ele chegou lá e está trabalhando. Aí você pergunta para ele como é que está no trabalho. Aí é a mesma coisa, entendeu? Se ele tiver com um problema lá no casamento, não ache você que o trabalho dele, pastor, meu trabalho tá bem, tá mil maravilha, né? Agora, outra coisa, algumas pessoas fazem isso em tudo. Aí você pergunta do trabalho, tá uma benção, tá mil maravilha. Aí você pergunta do jogo, tá uma maravilha. Aí você começa a perguntar, ele só responde a mesma coisa, que tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí ele já está ironizando. Aí você tem que saber polemizar isso daí para dar uma provocadinha, para tirar a pessoa da zona de conforto, para ela se abrir. Mas a associação livre, gente, ó, é ótima, ajuda muito no aconselhamento. Sobre qualquer assunto, você consegue chegar lá onde a gente precisa. Principalmente porque você está escutando o quê? Embora você esteja perguntando qualquer coisa, você está escutando emoções, reações, sentimentos, traumas, inconsciente, entendeu? A única coisa que eu preciso para que eu consiga fazer uma leitura da pessoa é que ela fale. Agora, se a pessoa se fechar e não falar nada, aí é mais difícil de você fazer qualquer leitura para poder ajudá-la. Então, por isso que qualquer coisa que ela fale pode ajudar, porque o inconsciente vaza, ele não é uma caixa fechada. 6, ó. Ouvir e entender. Então, o que? O que nós estamos falando até agora? Os traumas e sua influência no comportamento. Trauma, gente, ele existe de tudo quanto é jeito. Todo mundo tem um mundo de traumas. Tá? Não é falar assim, eu não tenho trauma, né? Então, só se você nasceu e foi colocado numa caixa. E é capaz, se você nasceu e foi isolado, você tem o trauma de ter ficado isolado. Tá? Então, todo mundo tem trauma ou de uma coisa ou de outra. Os traumas, agora vamos tentar novamente aquele negócio, linguagem psicológica, uma linguagem não psicológica. Na linguagem psicológica, o trauma. O que é o trauma? O trauma ele é aquele sofrimento que você teve em alguma área que teve, o psicólogo já coloca como uma perda, mas não precisa ser uma perda, né? Pode ser um sofrimento de qualquer área que te marcou tão profundamente que faz com que você tenha uma reação para o resto da sua vida a partir daquele problema do passado. Então, o trauma é uma marca no passado que influencia a sua vida no presente. Mais ou menos isso. Então, assim, aqui numa generalização aí para pegar o termo. Mas se eu for da filosofia, o que é esse trauma? Se a gente for pensar aí numa reflexão diferente, né? O que é esse trauma? Esse trauma nada mais é que as lições que nos marcaram da vida, seja por problema, por sofrimento, geralmente por sofrimento, aí nós tiramos uma lição e aí assumimos um novo caminho a partir disso. Por exemplo, você tomou um calote lá no trabalho e aí você aprendeu a não emprestar mais dinheiro, né, para colega de trabalho que você tomou um calote, entendeu? Então, isso é um trauma? Na psicologia isso é um trauma, mas isso aí também é uma forma de aprender com os erros? Também é uma forma de aprender com os erros. Então, os traumas são esses aprendizados com o sofrimento que nos influenciam. Nem sempre são positivos, porque, por exemplo, você tomou um calote lá de um camarada que era um pilantra, né? Aí de repente agora vem uma pessoa que é honesta, justa, que realmente está precisando, e aí você não vai ajudar ela por causa do pilantra lá do passado, entendeu? Então, por isso esse que é a questão do trauma. Será que eu tenho que me comportar hoje da mesma forma, ainda que eu esteja num contexto totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes em relação ao momento original lá do passado? Então o trauma a gente supera ele com essa reflexão. Olha, não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma situação, não é mais o mesmo contexto. Você não precisa agir da mesma forma. Você pode agir de uma forma diferente e vai ter resultados diferentes. Entendeu? Entenda que o trauma, então, esse conhecimento pré-concebido é o caminho da maior parte dos preconceitos aí. Observar trauma, influência no comportamento, observar os instintos, tá? Os instintos e a necessidade de satisfação. Isso aqui é assim, ó. Todos nós temos instintos e necessidades de satisfação. Alegria, emoção, né? Carinho, afeto. Então, isso aí todos nós temos. Então tem que perceber no aconselhamento se a pessoa está sentindo falta de alguma coisa disso, né? Algum tipo de instinto. Geralmente às vezes falam, né? É comum você no discurso a pessoa falar do que ela está sentindo falta. Então esses instintos e necessidades a gente tem que estar atento para eles. Existem outros instintos, né? Instinto alimentar, a compulsão alimentar. Alguma pessoa então de uma hora para outra começa a comer, começa a comer, começa a comer. O que está acontecendo? Ela está descarregando a emoção dela ali, né? Alguns tipos de compulsão. Então isso aí é importante a gente atentar, porque as compulsões podem ser escapes
que o sistema emocional está encontrando aí por não se resolver, né, nos seus problemas. Sublimação, que é quando eu troco, né, que é justamente isso, você está com um problema, isso acontece muito, né, a pessoa está com um problema na sexualidade, ela tem dificuldade de falar sobre o problema e ela descarrega no alimentar. Aí começa a comer, 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 comer. Então essa é uma sublimação. Então ela não tem satisfação ali, mas vai satisfazer na comida, entendeu? Ou então a pessoa está triste e vai usar o cartão de crédito para ir no shopping. Então é uma sublimação, né? Para poder ser feliz. Ou tá com algum tipo de dor emocional e vai comer doce. Ou vai comer chocolate. Então realiza sublimações. A sublimação em si, algumas aí são boas, né? Como eu falei que às vezes na hora de sofrimento você comer um chocolatinho ali, você fica bem. Né? Mas se você virar um chocólatra, aí isso já pode criar um problema, né? Dependendo do distúrbio que isso vai dar, distúrbio do instinto, né? Que é quando a pessoa come, 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 come e nunca trata dos problemas. Legal? Então isso aí são distúrbios, mas isso aí é outra área mais psicológica, né? Não é tanto questão do pastoral. É bom conhecer, porque às vezes na conversa com os membros ou com a pessoa que você está aconselhando, você identifica. E aí você ajuda a pessoa para fazer um tratamento, né? Não vai ser com você, pode encaminhar para um psicólogo, aí o psicólogo vai fazer o encaminhamento. Aí fala, professor, mas eu tenho encaminho psicólogo ou encaminho psiquiatra? Vamos lá, devagar. Só para a gente entender aqui a diferença, né? Psiquiatra, ele faz interação medicamentosa. Psiquiatra não acredita na mente. Vamos lá comigo. A mente é um órgão biológico que reage por meio de estímulos químicos. Esse é o psiquiatra. Psicólogo, a mente é uma estrutura, tá? Ideológica que que influencia a nossa vida e a nossa vida a compõe. Então são duas abordagens diferentes. Quando que eu encaminho para o psiquiatra? Tá? Quando eu percebo que envolve questões biológicas, porque aí o psicólogo não faz interação medicamentosa. Quando eu vejo que é questão biológica, você pode sim encaminhar para o psiquiatra, mas eu encaminho em último caso, tá? Em situações de depressão, né, quando a gente percebe que é muito sério, a depressão leve, a psicóloga às vezes consegue. Mas em situações mais graves, encaminha direto para o psiquiatra, porque a pessoa precisa fazer uma avaliação hormonal para perceber como é que está a produção de serotonina, entendeu? Então tem toda uma interação biológica. Então, ela é importante, pode ajudar. Tá? Agora, em questões de comportamento, aí vai psicólogo, porque é o psicólogo que vai conversar e vai ajudar a pessoa a entender. Os comportamentos podem se tornar nocivos e virar depressão, e aí a falta de um tratamento com o psicólogo pode acabar no psiquiatra. Isso tem muito no Brasil. No Brasil, as pessoas não vão no psicólogo e acabam tendo que ir direto no psiquiatra, porque passou, né, o extremo daquele momento que era só um comportamento que poderia ser ali revisto, uma atitude que podia ser revista, e agora já virou um vício e tem que tratar direto com interação medicamentosa. Tá? Bom, vamos para frente para a gente terminar então o último aqui, ó. Ouvir o id, o ego e o superego. Né? O que é isso daqui? Né? O id são os instintos, o superego são as repressões, e avaliar o papel do ego, a pessoa, em relação aos instintos e repressões. Isso aqui é o esquema do Freud. Tá? Precisa fazer isso? Não. Eu até uso de vez em quando. Eu uso principalmente em relação à depressão. Porque eu percebo que essa questão do superego e do id, elas podem ter um relacionamento bem direto com a depressão. O id, ele tem a ver com esse instinto de viver, essa vontade de viver e tal, né? E o superego é a repressão, né? Então a gente percebe muito claro que as pessoas com depressão, o superego reina, né? Então a pessoa só vê coisa ruim, a pessoa só entende que ela é incapaz, que nada dá certo, e todo o id dela, toda a capacidade instintiva dela para a vida, ela vai perdendo. E ela já daqui a pouco ela não quer mais viver, ela não quer ser feliz, ela não quer partilhar da alegria da vida, porque ela só consegue ver o superego. Então o ego, que é ela diante desse dualismo aí, instinto e repressão, muitas vezes ele cede. Então ele não pode ceder
nem o trono para o superego e nem para o instinto. Porque o contrário também acontece. Quando ele está só no instinto e não tem superego nenhum, aí ele vive a eterna adolescência. O negócio é os prazeres, é tirar vantagem, é curtir, e aí não tem nenhuma reprovação. O contrário é quando só tem reprovação e não tem nenhum instinto de sobrevivência, e aí também gera depressão. E a ideia sempre vai ser o equilíbrio. Então, quando a gente vai aconselhar, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado quando vai aconselhar, né? Principalmente a pessoa em depressão. Vai visitar a pessoa em depressão, a pessoa fala assim: ah, irmã, fiquei sabendo que você estava com depressão. Ela eu fui no médico. Não, irmã, isso não tem nada a ver com médico, isso é demônio. Vamos impor a mão e tirar isso agora aqui. Então você entende? Até antes da visita, a irmã tinha depressão. Depois da visita, agora ela tem o demônio. Então, ela pode sair daquela visita ali achando que ela está com o demônio, que o demônio está com ela e que Deus não quer mais saber dela. Então, a pessoa em depressão, que tende a ver sempre o lado negativo, você falar para ela que a depressão é o demônio, o que você vai fazer? Você pode jogar ela mais fundo na depressão, porque agora, além do sofrimento pessoal e físico, psicológico, ela ainda começa a acreditar que Deus não está com ela, quem está com ela é o demônio. Tá? Então é muito cuidado quando vai fazer aconselhamento em situação de depressão, para você não piorar, né, a condição da pessoa. Observar sempre que as pessoas usam mecanismo de defesa. Como eu já disse, ó, mecanismo de defesa é o seguinte: ó, nós temos o ego, é o eu. E eu sempre me defendo. O ego sempre se defende. Então, se você for tentar acusar, tentar apontar, tentar mostrar, ele sempre vai se defender. Tem N formas de se defender. Né? Então, e aí são os mecanismos de defesa. É bom você dar uma lida nisso aí. Tem vários mecanismos, dá uma estudada. Porque no aconselhamento você sempre vai encontrar. Que eu falei, homem geralmente gosta de racionalizar. Você conversa com ele, ele já dá uma justificativa. Para tudo ele tem justificativa. Então, isso aí é uma defesa do ego. Né? A pessoa não quer se expor. Como eu disse, mas ninguém quer se expor. Tá? Então, o mecanismo de defesa é importante você conhecê-los para ajudar a pessoa a lidar com as próprias dificuldades, os próprios defeitos. Tá? Nas igrejas evangélicas, isso às vezes piora. Porque algumas igrejas evangélicas dão muita ênfase na santidade. E quanto mais ênfase a pessoa dá na santidade, mais vai ficar notório que ela é uma pecadora. Então, vamos voltando para a Bíblia agora, né? É aquela ideia da lei. Quanto mais você enfatiza a lei, mais a lei revela que eu sou pecador. Então aí a pessoa começa a desenvolver diversos mecanismos de defesa para se auto-justificar, para dizer para a sociedade e para si mesma que ela não é uma pecadora. Porque dentro da cabeça dela, ela tem que ser santa por causa daquela teologia focada em santidade. Tá? Então isso daí gera um monte de problema emocional, porque a pessoa com o tempo começa a se sentir falsa, começa a se sentir hipócrita, né? E aí isso gera mais, porque aí quando ela começa a se sentir isso, ela baixa a defesa, aí o ego dela fica fragilizado e ela caminha para depressão. Não é à toa. Vários casos de depressão que eu atendi foi em situações com pessoas que eram extremamente voltadas para essa leitura de santidade exagerada. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Observar as construções linguísticas superficiais e as ligações sociais sem sentido. Então, quando você vai conversar com a pessoa, muitas vezes a pessoa ela está justificando seus atos em uma coisa que ela ouviu. Ela nem parou para pensar direito. Então, sempre prestar atenção na lógica por trás dos argumentos, para ajudar a pessoa que você está ouvindo a sair então dessa cadeia. E por último, ouvir o discurso do outro. Tá? Então, para a gente fechar aqui, o que é o discurso do outro, professor? É prestar atenção em quando o que a pessoa está falando não é dela. É algo que ela crê porque o outro falou, porque o outro disse. Ou é a palavra do pai dela. Ah, minha mãe sempre disse isso, meu pai sempre disse isso. Ah, eu aprendi isso na escola, aprendi isso no trabalho. Mas ela mesma não experimentou o conceito, não viveu o conceito, ela só está ali reproduzindo o discurso do outro. Beleza, gente? Ficou um pouco grande aqui a nossa aula. Eu tentei correr o máximo que eu pude aqui, tentei fazer o checklist. A ideia, então, é que você tenha isso aqui na prática. Prestar atenção nisso aqui na escuta. Faça a escuta com as pessoas que você conhece, com as pessoas mais próximas, e depois coloca para nós aqui quais foram as suas experiências aí com a escuta que nós aí abordamos. Na próxima aula, então, nós vamos adiantar, sair dessa parte da escuta e começar a falar da parte de avaliação. Fico por aqui, então, e até a próxima. Tchau, tchau.